Hoje vamos abrir o dossiê de um autor português, Francisco José Viegas. E o que ele faz é fascinante. Ele pega num dos géneros literários mais populares do mundo, o romance policial, e transforma-o numa ferramenta para algo completamente diferente e inesperado. Ora, esta citação é logo a nossa primeira pista. Quando um dos maiores jornais do Brasil afirma que, num romance policial, o enigma é o que menos interessa, percebemos logo que não estamos perante uma história de crime convencional, pois não? E é exatamente essa questão que vai guiar esta nossa análise. Se não se trata de descobrir quem matou, então o que é que andamos de facto a investigar nas páginas de Viegas? Vamos lá tentar desvendar o verdadeiro mistério por detrás destes romances. Ok, primeiro ponto da nossa investigação. A forma como o Viegas subverte, ou melhor, desconstrói por completo as regras do jogo. Vamos ver como ele vira do avesso a fórmula clássica do romance de detetives. Vejam só esta comparação. É claríssima. De um lado, temos o policial clássico, certo? O foco está todo no crime, o objetivo é encontrar o assassino e a grande pergunta é quem matou. Agora, olhem para o que Viegas faz. O foco muda radicalmente para a vida da vítima. O objetivo já não é encontrar um culpado, mas sim reconstruir um passado. E a pergunta que realmente importa passa a ser quem era esta pessoa? E isto, no fundo, resume a sua filosofia de uma forma brilhante. Para o autor, a morte é um facto, uma certeza brutal. O assassínio, como ele diz, é claro demais. É o que é. A vida, essa sim, é que é o verdadeiro enigma. É a vida que é complexa, obscura, cheia de contradições, segredos e sonhos. Esta filosofia leva-nos diretamente ao nosso segundo ponto e ao método central dos seus detetives. Aquilo a que podemos chamar uma poética da ausência. O que é isto de poética da ausência? A ideia, no fundo, é que o trabalho do detetive não é seguir pistas forenses, não. O trabalho dele começa no vazio que uma pessoa deixa para trás. É a partir dessa ausência que se vai reconstruir uma presença, uma biografia. O processo é quase um ritual. Primeiro começa-se pelo corpo, o ponto de partida, o recipiente vazio que pede uma história. Depois entra-se na casa da vítima, que se torna o verdadeiro arquivo daquela vida. A seguir, o detetive faz um inventário, quase como um arqueólogo a descobrir os artefactos de uma civilização. E no fim, o relatório que ele entrega, não é a solução do crime, é a biografia da vítima. Isto torna a investigação incrivelmente íntima, não é? Deixa de ser uma análise fria e objetiva. O detetive transforma-se numa espécie de espectador privilegiado, quase invasivo, da alma e dos segredos de alguém que já não se pode defender. E nesta espécie de arqueologia da alma, há uma prova que se destaca de todas as outras: a fotografia. Vamos agora ver o seu papel crucial. Pois é, nos romances de Viegas, as fotografias são absolutamente centrais. Funcionam como um certificado de presença, a prova irrefutável de que alguém existiu. Mas são muito mais do que isso. Cada imagem é um gatilho para a memória, é um fragmento que o detetive tem de tentar encaixar numa narrativa maior. E aqui, a metáfora do realizador de cinema encaixa na perfeição. Porque o detetive não descobre uma verdade única e absoluta. Ele constrói uma. Tal como o realizador, ele monta fragmentos visuais e memórias para criar a história possível da vida da vítima. Claro que a história de uma vida nunca acontece no vácuo, é sempre moldada pelo lugar onde se vive. E isto leva-nos ao nosso quarto ponto, a geografia da alma. Para Viegas, a geografia é quase uma personagem em si mesma. Vejamos os Açores. Não são apenas um conjunto de ilhas, são um estado de espírito. Representam o isolamento, o exílio voluntário do detetive Felipe Castanheira, um lugar onde a melancolia parece pairar no ar. Angola, por outro lado, é o palco onde Portugal é obrigado a confrontar o seu passado. É o cenário da memória colonial, das feridas da guerra e das complexas consequências do fim do Império, temas que assombram muitas das personagens. E o Brasil surge como um espaço de reencontro, mas também de um certo estranhamento. Representa a diáspora, os laços e as distâncias criadas pela história e a exploração de uma identidade portuguesa que se estende muito para lá do Atlântico. Muito bem. E agora? Quando juntamos todas estas peças do puzzle, as vidas individuais, as memórias, as geografias, a imagem final que se forma é surpreendente. Entramos na nossa última secção. Uma biografia de Portugal. A grande revelação, o plot twist, se quisermos, é este. Como aponta esta crítica do Expresso, a soma de todas estas biografias individuais acaba por traçar o retrato de uma nação inteira. Cada investigação de um crime torna-se, na verdade, um capítulo na biografia de Portugal.
E não é só uma opinião. A investigação académica, como esta da Universidade do Porto, reforça exatamente essa ideia. A tese central é que o género policial se transforma num veículo para a introspeção nacional, usando uma estrutura familiar para colocar questões difíceis sobre quem fomos e quem somos. O termo técnico para isto é metaficção historiográfica. O nome é complicado, mas a ideia é simples. Significa que Viegas usa a ficção para fazer o que muitos historiadores fazem: desafiar as narrativas oficiais, dar voz aos esquecidos e mostrar que a história não é uma verdade única, mas sim um conjunto de histórias por contar. E isto deixa-nos com uma reflexão final. O caso de Viegas mostra que as formas de arte mais populares podem ser, na verdade, as mais subversivas. Fica a pergunta: e se os nossos géneros favoritos forem, na verdade, veículos para as histórias e verdades que, enquanto sociedade, mais precisamos de confrontar?